Fala pessoal, hoje vamos falar sobre um uso bastante frequente do eco em diversos cenários, a estimativa da pressão sistólica de artéria pulmonar, também chamada por muitos, inclusive eu mesmo, de PSAP. A PSAP é um dado hemodinâmico bastante importante em cenários tanto agudos e críticos, como numa embolia pulmonar aguda, por exemplo, como no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, como o DPOC e algumas valvopatias. Antes de me especializar em cardiografia, eu achava que a medida da PSAP era algo fácil e simples de ser feito. E realmente é, mas eu não fazia ideia que alguns detalhes técnicos podem interferir tanto no resultado. Eu achava que bastava encontrar um jato de insuficiência tricúspide e o problema estava resolvido. Mas hoje eu vejo como não é exatamente assim que funciona. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês não só como fazemos a medida da PSAP pelo eco, mas também explicar esses detalhes que você precisa estar atento para fazer a medida corretamente. Vamos então começar pelo básico. Como é que o eco consegue medir a PSAP? Através da velocidade máxima do jato de regurgitação tricúspide, aplicamos a fórmula de Bernoulli modificada para obter o gradiente de pressão entre o VD e o átrio direito na sístole. E, somando esse valor à pressão do átrio direito, temos a PSAP. Mas, Felipe, você não falou que isso era simples? Calma, vamos com calma que eu vou explicar para vocês exatamente como isso é feito e você vai perceber como é extremamente simples. Bom, primeiro precisamos entender que o sistema cardiovascular é um sistema hidráulico fechado. Na prática, o que isso quer dizer é que só vai existir deslocamento de sangue de uma cavidade para outra se existir um gradiente de pressão entre essas duas cavidades. Por exemplo, pensando na sístole do ventrículo esquerdo, o sangue só sai do VE para a aorta quando a contração miocárdica faz com que a pressão dentro do ventrículo esquerdo fique maior do que a pressão arterial diastólica, que é exatamente o momento em que ocorre a abertura da válvula aórtica. Na medida em que chegamos no fim da sístole e a pressão dentro do ventrículo esquerdo cai abaixo da pressão arterial diastólica, você acaba o fluxo de sangue entre essas duas cavidades. Resumindo, você só tem sangue se deslocando de uma cavidade para outra enquanto houver uma diferença na pressão entre essas duas cavidades, ou, conforme eu falei anteriormente, enquanto existir um gradiente de pressão. E esse gradiente de pressão é facilmente obtido pelo eco, através do Doppler, conforme eu vou mostrar para vocês já já. Mas por que usamos a velocidade máxima do refluxo tricúspide? Vamos raciocinar juntos. Quando o VD contrai na sístole, ele está levando a sua pressão acima da pressão diastólica da artéria pulmonar. Exatamente da mesma maneira que eu expliquei para vocês agora sobre o ventrículo esquerdo em relação à aorta. A pressão sistólica máxima do ventrículo direito, também chamada de PSVD, via de regra é igual à pressão sistólica máxima da artéria pulmonar, que é a PSAP. Ou seja, a PSVD é igual a PSAP. Até aqui tudo bem, mas até o momento, a única maneira que temos de medir diretamente a PSAP ou a PSVD é através de um CAT direito com manometria. E é aqui que entra o eco e a insuficiência tricúspide. Quando o paciente apresenta uma insuficiência tricúspide, cria-se uma comunicação entre o ventrículo direito e uma terceira câmara, o átrio direito. E, conforme eu falei anteriormente, para que o sangue passe do ventrículo direito para o átrio direito durante a sístole, existe necessariamente um gradiente de pressão entre essas duas câmaras cardíacas. E é esse gradiente de pressão que nós conseguimos medir pelo eco, através do Doppler contínuo. O Doppler contínuo é uma técnica de Doppler espectral que plota as velocidades de movimentação do sangue ao longo de uma única linha, a linha do cursor, que posicionamos na região de interesse com a ajuda da imagem bidimensional. Nesse caso aqui hoje, a gente vai usar o Doppler colorido para identificar o local onde está acontecendo a insuficiência tricúspide e posicionar o cursor exatamente sobre ele, tentando obter o melhor alinhamento com o fluxo de sangue. Ao acionar o Doppler contínuo, geralmente um botão com a sigla CWD no seu aparelho, veremos uma imagem parecida com essa aqui, com uma linha de base no meio e sinais que se apresentam tanto abaixo como acima da linha de base. Os sinais que se apresentam abaixo da linha de base estão se afastando do transdutor, enquanto que os sinais que se apresentam acima da linha de base estão se aproximando do transdutor. Baseado no traçado de eletrocardiograma que vemos aqui embaixo, percebemos na sístole um sinal que se afasta do transdutor, que é justamente a representação da insuficiência tricúspide. Prestando atenção na coluna da direita, vemos que ela está em metros por segundo, que é uma medida de velocidade. Ou seja, ao medirmos um ponto na curva de fluxo formada pelo Doppler contínuo,
estaríamos medindo a velocidade desse fluxo. Aqui, o que nos interessa é a velocidade máxima da insuficiência tricúspide, que é representada pelo ponto mais baixo dessa curva, que normalmente tem uma forma de parábola. De maneira simplificada, por princípios de hidrodinâmica, sabemos que é necessário um gradiente de pressão x para gerar uma velocidade de fluxo y. Essa relação pode ser expressa pela fórmula de Bernoulli simplificada, onde o gradiente de pressão é igual à velocidade do fluxo elevado ao quadrado e multiplicada por 4. Mas será que eu preciso calcular isso sempre? Geralmente não. Via de regra, o aparelho calcula automaticamente o gradiente de pressão baseado na velocidade do fluxo que você selecionar na tela do Doppler contínuo. Então não precisa decorar essa fórmula. Basta entender que existe uma relação entre a velocidade do fluxo e o gradiente de pressão. Recapitulando, já que a PSVD é igual a PSAP, e nós medimos o gradiente de pressão entre o VD e o átrio direito, basta agora obter a pressão no átrio direito para a gente chegar na PSAP. Como assim, Felipe? Simples. Com o Doppler contínuo, a gente mediu o gradiente de pressão que existe entre o VD e o átrio direito. Sendo assim, basta agora descobrir qual é a pressão no átrio direito para somar com essa diferença de pressão entre o ventrículo direito e o átrio direito para chegarmos ao valor absoluto da PSVD, que é igual a PSAP na imensa maioria dos casos. E como é que a gente consegue, esse valor da pressão atrial direita? Infelizmente aqui não é possível medir diretamente a pressão no átrio direito, como nós fizemos com o gradiente de pressão entre o VD e o átrio direito. Mas é possível estimar a pressão atrial direita por meio da análise do diâmetro e da variação respiratória da veia cava inferior. Antes de entrar nesse ponto, vale ressaltar, eu não estou falando da análise da veia cava inferior para predizer fluido-responsividade, mas sim para a estimativa da pressão atrial direita. Não confunda esses dois conceitos. Quem sabe mais para frente eu não faço um vídeo só falando sobre como predizer fluido-responsividade pelo eco, mas aqui o objetivo é a medida da PSAP. Então, vamos nos ater à análise da veia cava inferior para estimar a pressão atrial direita. Através da janela subcostal, com o índice aproximadamente 12 horas e fazendo uma varredura à direita da linha média, encontramos a veia cava inferior no seu corte longitudinal, numa imagem que parece com essa aqui. Aqui é importante ficar atento para não confundir a veia cava inferior com a veia hepática. Uma das maneiras de fazer isso é procurar justamente pelo local onde a veia hepática drena para a veia cava inferior. Assim você vai fazer a distinção entre elas e conseguir identificar corretamente a veia cava. Esse tipo de confusão não é assim tão comum, mas pode acontecer principalmente em pacientes bastante congestos e com aumento acentuado da pressão venosa central. O que queremos fazer aqui é uma medida do diâmetro transversal da veia cava inferior, logo abaixo da desembocadura da veia hepática. Dessa maneira, evitamos fazer a medida no pinçamento diafragmático, que não tem nada a ver com a volemia do paciente, e também deixamos a medida mais padronizada. O ponto exato de medida da veia cava inferior pode ser meio controverso na literatura, mas essas são as recomendações da diretriz americana de eco, então pode fazer desse jeito que não vai ter erro. O diâmetro da veia cava inferior deve ser medido sempre ao fim da expiração e sempre perpendicular ao eixo longitudinal do vaso. Aqui tem muita gente que gosta de usar o modo M, mas eu particularmente prefiro fazer a medida sempre no bidimensional. Isso para evitar que uma falta de alinhamento do transdutor com a veia cava inferior forneça uma medida incorreta ao usar somente o modo M. Já a variação respiratória deve ser feita a partir de uma inspiração rápida. Tradução livre feita por mim do termo sniff, que é como está escrito na diretriz americana. Aqui a gente está buscando ver se existe uma variação maior do que 50% no diâmetro da veia cava entre a inspiração e a expiração. Caso o paciente não consiga obedecer o comando de fazer esse sniff, a gente pode fazer uma variação da respiração espontânea, onde uma redução de 20% ou mais no diâmetro da veia cava já é suficiente para dizer que existe variação respiratória. Juntando essas duas informações, o diâmetro expiratório e a variação respiratória da veia cava inferior, conseguimos estimar a pressão atrial direita com razoável acurácia. Se o diâmetro da veia cava é maior do que 21 milímetros e sua variação respiratória é menor que 50%, então estimamos a pressão atrial direita em 15 milímetros de mercúrio.
No outro extremo, se a veia cava inferior mede 21 milímetros ou menos de diâmetro e tem variação respiratória maior que 50%, então a pressão arterial direita deve ser estimada em 3 milímetros de mercúrio. Se tivermos somente um ou outro parâmetro presentes, aí a gente vai estimar a pressão arterial direita em 8 milímetros de mercúrio. Vamos ver agora alguns exemplos práticos de estimativa da pressão arterial direita através da análise da veia cava inferior. Nesse primeiro caso, a gente tem uma veia cava inferior que mede mais de 21 milímetros e praticamente sem nenhuma variação respiratória. Então, a pressão arterial direita aqui foi estimada em 15 milímetros de mercúrio. Já nesse segundo caso, a gente tem um paciente com uma veia cava inferior que mede menos de 21 milímetros e com variação respiratória maior que 50%. Então, aqui a pressão arterial direita é estimada em 3 milímetros de mercúrio. Por último, eu trago aqui dois casos onde a pressão arterial direita foi estimada em 8 milímetros de mercúrio. No primeiro, você consegue ver que a veia cava inferior ela mede mais de 21 milímetros, mas tem uma variação respiratória também maior que 50%. Já no segundo caso, a gente tem uma veia cava inferior que mede menos de 21 milímetros, mas sem variação respiratória. Então, nos dois casos, a pressão arterial direita teria que ser estimada em 8 milímetros de mercúrio. Vale lembrar que a análise da veia cava inferior para estimar a pressão arterial direita em pacientes sob ventilação mecânica é bastante controversa. A diretriz americana recomenda que, sempre que possível, seja usada a medida da PVC, medida diretamente através de um cateter venoso central. Ainda assim, uma veia cava com diâmetro menor que 12 milímetros é capaz de diferenciar de maneira bastante acurada os pacientes que têm uma pressão arterial direita menor do que 10 milímetros de mercúrio. Já uma veia cava inferior, que é muito fina e que colaba com a respiração, também é bastante confiável para predizer um estado de hipovolemia e baixa pressão arterial direita. Agora que todo mundo já entendeu como é feita a medida da PSAP pelo eco, eu preciso falar agora de alguns detalhes técnicos importantes para garantir que seja feita a medida adequada, evitando assim informações incorretas ou imprecisas. E o primeiro deles é sempre usar o Doppler colorido antes do Doppler contínuo, para definir exatamente o local onde ocorre a regurgitação e a direção do jato regurgitante. Isso significa que devemos usar o Doppler colorido para determinar qual que é a janela onde conseguimos ver melhor o jato de suficiência tricúspide, em especial o ponto exato onde ocorre a regurgitação através da válvula tricúspide e a direção do jato regurgitante. O que nos leva ao nosso segundo ponto, que é garantir o melhor alinhamento possível entre o cursor e a direção do fluxo regurgitante. Acho que não preciso me aprofundar muito aqui, mas basta vocês saberem que a velocidade do fluxo de sangue é medida pelo Doppler através de uma fórmula que envolve o cosseno do ângulo de interrogação, que nada mais é do que o ângulo formado entre o fluxo de sangue e o cursor do aparelho. Não precisa voltar para as aulas de matemática agora para relembrar o que é cosseno. Basta saber que o cosseno de 0 graus é igual a 1, enquanto que o cosseno de 90 graus é igual a 0. De maneira prática, o que isso quer dizer é que quanto mais desalinhado o fluxo de sangue estiver do transdutor e, consequentemente, do cursor do aparelho, mais o aparelho vai subestimar as velocidades daquele fluxo e, consequentemente, subestimar também o gradiente de pressão. Como a velocidade do fluxo é elevada ao quadrado e depois multiplicada por 4 para obtermos o gradiente de pressão, um erro nessa medida pode levar a uma subestimação significativa da PSAP. Para evitarmos esse tipo de problema, devemos procurar fazer a medida do gradiente em diversas janelas, procurando aquela onde temos o melhor alinhamento do jato de suficiência tricúspide com o cursor. Isso inclui procurar ângulos de janelas alternativas, diferentes daquelas janelas padrão que todos estamos acostumados. Para ilustrar isso para vocês, eu trouxe aqui um caso de um paciente com TEP, onde eu fiz a medida da PSAP em duas janelas diferentes. Primeiro, na janela apical de 4 câmaras, eu poderia facilmente ter me dado por satisfeito com a PSAP de 30 mm de mercúrio mais a pressão arterial direita. Mas, ao subir um espaço intercostal e me aproximar um pouco mais da região parasternal, no meio termo ali entre a janela apical de 4 câmaras e a janela parasternal eixo curto da válvula aórtica, eu consegui um gradiente de 43 mm de mercúrio, que é razoavelmente maior do que aqueles 30 mm de mercúrio que eu tinha obtido inicialmente. Agora vamos falar um pouco sobre os cuidados com o Doppler contínuo.
Primeiro, devemos ajustar a posição da linha de base, a escala e a velocidade de varredura para que o jato de interesse, nesse caso de insuficiência tricúspide, ocupe a maior parte da tela. Dessa maneira, a gente minimiza a chance de acontecerem erros na hora de medir a velocidade máxima de regurgitação tricúspide. Além disso, a medida da velocidade máxima deve ser feita sempre na parte mais externa do envelope, ignorando esses cabelinhos que podem se formar por fora do envelope quando você tem um jato de insuficiência tricúspide muito intenso. Da mesma maneira, se você não tiver a formação de um envelope bem definido, como no caso de insuficiência tricúspide discreta ou mínima, ou mesmo quando você não tem um bom alinhamento, a gente não pode fazer essa medida da maneira adequada. Então, se você não conseguir formar um envelope bem definido, o ideal é que você procure um melhor alinhamento do cursor, do transdutor, com um jato de insuficiência tricúspide, ou mesmo admitir que não foi possível fazer a estimativa da PSAP através do eco. Por último, eu preciso chamar a atenção para os ritmos irregulares, como a fibrilação atrial ou a extrassistolia ventricular. Nesses casos, a diretriz recomenda que seja feita a média de 10 medidas diferentes, procurando sempre fazer essas medidas em períodos em que o ritmo esteja um pouco mais próximo de regular. Eu sei que a maioria das pessoas não vai parar para fazer 10 medidas e tirar a média. Então, um jeito mais prático e off-label de driblar isso é você descartar as maiores e menores curvas e fazer a medida numa curva que seja mais intermediária, mais representativa da média das velocidades na tela. E isso é tudo pelo vídeo de hoje. Confesso que nem eu achei que fosse tanta coisa para falar sobre a medida da PSAP pelo eco, mas eu acho que o vídeo ficou bem completo e vai ajudar bastante gente a entender como fazer a medida da PSAP pelo eco e quais são suas limitações. E também a não ficar com raiva do ecocardiografista quando ele disser que não foi possível estimar a PSAP, seja porque não conseguiu alinhar com o jato de insuficiência tricúspide ou porque não tinha insuficiência tricúspide, né? Quero agradecer aqui pela atenção de vocês e quero aproveitar também para poder fazer um convite para vocês me seguirem também no Instagram, caso você não me siga lá, onde eu posto conteúdos quase que diariamente sobre a cardiografia. O link está aqui na descrição do vídeo. Lembre também de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se interessar pelo conteúdo também. Muito obrigado e até a próxima!